situação de novo. Ok, estamos gravando novamente. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tá. Eu já queria iniciar uma transmissão aqui, mas eu... Voltou aí, né? Aqui eu consegui também. O que eu fiz foi o seguinte, ó, não sei se isso aqui ajudou, mas agora aqui ele está todo certinho. O Arcpack está todo certinho. Eu vim aqui no Blender e abri ele, fui aqui, ó, e botei mais executar como administrador. Para ver se estava tendo dificuldade para instalar alguma coisa em alguma pasta específica e tal. E ali fui e mandei renderizar primeiro sem os presets e depois coloquei a Material Library e botei para renderizar com os presets. Mas antes eu vim aqui, ó, e ativei o System Console, que é aqui que eu consigo. É uma janela, essa janela aqui que ele abre, e aqui eu consegui ver o progresso disso daí. Então não fiquei muito perdido. Ele geralmente, pelo que eu lembrava, ele abria o System Console, teve alguns elementos que deu erro. E é erro em material, ó. Ele vai dar aqui Meta IDs, Material Docs, Type Float, Double Cannot Interpret as an Integrity. Ali deu erro no carregamento de alguns materiais, que aí não é um grande problema não, tá? Mas assim ele fica mais legal. Então foi esses passos que eu fiz a mais, né? Abriu como administrador, botei para gerar uma vez, abri essa janela aqui antes de gerar, ó. System Console ele liga e desliga essa janela extra. Enfim. E aqui eu vi que ele foi fazendo. Deu alguns erros, mas é normal. Tem alguns materiais que ele não pega com aquele arquivo padrão de material que eu estou batendo lá. E agora eu tenho um bocado de coisa de arquitetura bacana, ó. Eu tenho duas abas do Arcpack, na verdade, uma é Create, é a única que eu vejo, aqui no menu N. Vou criar uma parede, ó. Ele me dá aqui uma paredinha toda paramétrica. Eu quero que a altura seja... Eu clico aqui na altura, tá? 3.1, ó. Eita, ficou 23.1. 3.1. Bom, tá aqui minha parede, 3,10. Essa medida daqui, ó, eu posso fazer arrastando esse elemento daqui para cá, ou clicando aqui para arredondar, ó, 6 metros. Ó. Tá aqui minha parede. Eu quero mais um. Posso pegar minha parede por aqui também, ó. Uma face dela. Mas ela vai ficar meio sem... Aqui. E aqui, de repente, eu perdi aqueles elementos de manipulação da minha parede, tá? Você clica fora tal e perde. Aí tem uma aba aqui, Arcpack, ó, que ela só aparece quando você cria. E tem um botão Manipulate, ó. Seleciono meu objeto, clico em Manipulate. Aparece tudo de novo, tá? Quando eu aperto, tem esse botão aqui, mais ou menos, ó. Aqui eu clico, eu tenho um ângulo que eu posso editar, tá? 60 graus. Eu tenho essa distância que eu posso editar, 6. E posso criar uma série de paredes aqui, tá? Aqui eu vou botar 90, 120. Ficar aqui em paralelo. Aqui eu vou puxar isso aqui no Y até o final. Era para ir um pouquinho mais, né? Pegar aqui no Manipulate de novo. Mais ou menos, tá? Tinha que fazer essas continhas aqui para ficar. Eu tenho um botão Close, ó. Tem um Manipulate, tem um botão Close para fechar meu sistema de portas. E ele é todo paramétrico. Ele é feito, essas paredes aqui, dá para fazer inclusive aquele primeiro exercício da planta com Arcpack que vai ficar legal. Ele botou aqui uma parede para mim, ó, uma parede com modifiers. Na verdade, o que é que ele clica? Ó? Ele tem um modifier wall, que ele é um solidify. Ó. Ele tem uma face e ele aplica um solidify na minha face. Ó. Aquela face ela tem certas características que você consegue editar a face por lá.
editar com esse manipulate aqui. Ela tem uma série de características que você consegue clicar nesses pontinhos e editar. Até aqui. Vou botar aqui 8. Ele vai deformou um ângulo aqui, né? Na hora de criar. Mas enfim, você consegue ou então abrir aqui, ó, esse elemento, ó, essa final e continuar editando, aumentando paredes e tal. Basicamente chega aqui, clica no Manipulate. Você pode aumentar as partes por aqui, ó. Aqui ele tem um Step Angle de 6, que eu acho mal, botar aqui 90, ó. É aqui, ó. Ele clicou, bom. Ele criou esse ângulo daqui. Vou clicar aqui e botar 90. Aqui ele vem para cá. E aí você consegue ir ajeitando o seu objeto de parede, tá? Vou botar aqui 4. Eu vou vir para cá. Menos 90, ó. E você consegue ir ajeitando e desenhando sua parede. Em cima de um DWG importado é muito fácil. Você rapidinho você contorna a sua parede toda. Se a gente eliminar o modifier aqui, ó, a gente vê que é só uma face. Tá? É uma facezinha que ele vai aplicando essas coisas, mas ele tem uma nomenclatura aí, um trabalho de arquivo que ele identifica que esse material foi criado pelo ArcPack e você pode trabalhar com ele. O Create, eu tenho portas. Ele abre aqui, tem 3 portas, tá? Uma porta com 2 abas, outra aqui mais simples. Coloquei, tá aqui minha porta. Eu vou aqui em ArcPack de novo, eu já estou aqui com manipular, ó. Eu estou com 2 metros até a parte de baixo. Eu clico aqui 2.1, ó. Essa é a minha altura padrão de porta, tá? Essa minha largura de vão aqui está com 80, eu posso alterar. Meu marco aqui está com 0.2, eu posso também alterar, certo? Vou dar um grab aqui nessa porta, vou rotacionar ela no Z90, ok. Vou dar um grab nela também aqui, ó. Shift Z para ele manter o plano, ó. Vamos para o de cima. Colocar ela aqui no meio, ó. Ok. Pronto. Tá colocada. Tá alta, hein? Não era para ser assim, não. Vamos lá. Vamos desfazer essas modificações. Aqui ela está no eixo Z, não. Desfazer um pouquinho aqui dessa porta. Vou inserir uma porta de novo para ter um cuidado um pouquinho maior com a altura dela. Ok? Tá aqui. Pronto, tá no X0. Vou dar um grab nela. Vou botar Shift Z para não sair daqui. Vou aplicar um Rotate em torno do eixo Z de 90. Vou para a vista de cima. Vou dar um grab, Shift Z, por que não? E aqui vou colocar em qualquer lugar dessa parede, tá? Dá para usar comando de precisão, dá para usar tudo. Aqui eu seleciono esse. Ele tem aqui um Auto Boolean, ó. Um botão Auto Boolean. Deixa eu ver aqui como é que ele funciona. Não selecionou nada, né? Auto Boolean. Ele já criou aqui a abertura dessa minha porta, tá? Selecionando o marco, vou aqui em ArcPack Manipulate. Eu tenho aqui o tamanho da porta, ó. Ele vai no Auto Boolean, tem a altura dela, tem uma direção de abertura. Ao contrário do ArcPack, quando você mexe em algumas coisas, ele desfaz o booleano. Aqui ele não desfaz. Eu estou aqui com o meu wall e estou com o Auto Boolean aqui dele. Altura, flip. Flip aqui eu estou pegando a parede, desculpa. É a porta aqui que eu tenho que pegar, altura, direção, painéis. Um painel eu posso botar 2, ó. Estou com a porta de 2 painéis aqui. Profundidade da porta. Modelo de painéis, acho que ele tem alguns. Aqui diferentes que você pode botar. Eu vou botar aqui em cima na minha preview de material para ver o que acontece. Nada. Não pegou exatamente bem os materiais, né? Deu algum probleminha nos materiais ou eles estão muito
tranquilos, mas você consegue fazer um bocado de coisa. Janela é a mesma lógica, tá? Você pega aqui uma janela, primeiro Create para criar e Archpack para editar. Essa é a lógica, tá? Vamos logo para uma escada, né? Vamos aqui, Stair, ok? Ele vai te pedir para selecionar uma dessas escadas, não importa muito, tá? Qual é que você vai selecionar? Vou pegar essa mais simples, porque eu vou editar ela aqui de um outro jeito. Então vamos aqui dar um grab nessa escada e jogar ela para cá. Com minha escada selecionada, eu vou aqui em Archpack e ele tem uma escada I que ele chama. Eu posso trocar para uma escada L, eu posso trocar para uma escada U, eu vou voltar para a minha O, né, que é a circular, e tem várias opções em torno dessas escadas todas. Você tem o desnível aqui que você ajusta, ó, 3 metros de escada, você tem espessura, tem uma série de coisas que você ajusta. Mas melhor que isso, ó, põe uma escada aí, depois a gente troca para User Defined Stair. E aqui, ó, eu tenho o número de partes. Eu tenho a primeira parte. A primeira parte é uma escada direta. Ela vai subir aqui, sei lá, de altura, ela vai subir 1 metro. Aqui, direto. Essa aqui está um pouco grande. Vou botar aqui 2. Ela não faz a fórmula. Você tem que calcular mais ou menos, ó. A largura da escada é aqui, tá? Opa, tem que estar selecionado. Ligo o Manipulate. Tem a largura da escada aqui para ajustar. Tem a espessura dessa parte do fundo aqui para ajustar, ó. A gente fez um modelo, isso aqui. Ó. Onde é que ele pega? Offset. Eu confesso que eu não lembro o que é. É um deslocamento da escada, ela dá do 0, ó. Se eu botar ela para o 1, meu objeto central está aqui, tá? Ela passou um pouco. Deixa eu ver aqui, ponto 5, se ela vai. Offset. Ponto 5. Está bem próximo desse centro, né? É um jeito de você ajustar a sua escada. E ela tem as partes, ó. Eu posso criar mais uma parte, ó. Eu tenho a segunda parte. Qual é o tipo dela? Straight Stair. Eu posso botar a Curved Stair. Posso botar Straight Landing, ó. Aqui eu tenho uma base, tá? Botar aqui 1 metro nele. Eu posso criar mais uma parte, ó. Aqui nela. E eu posso botar ele para Straight Landing também, ó. Deixa eu ver o que é que eu posso fazer com esse landing. Materials. Será que é Curved Landing? Curved Landing, ó. Aqui ele faz uma curva. Esse Straight Landing aqui que eu botei no final. Eu vou botar Straight Stair. Tá subindo aqui. O ângulo 90. Tentar botar um ângulo aqui de 180. Alguma coisa você consegue editar, tá? Essas distâncias aqui, comprimento desses objetos, que vai botando e consegue editar esses elementos. Ele tem cobertura também. A cobertura também é interessante. Create, Roof. E aqui, quando você põe os materiais, aparecem esses elementos. Vou botar uma telha cerâmica dessa. Não? Eita! Deixa eu ver se ele está gravando aqui. Está gravando. Tá. Esse objeto aqui, ó, também tem uma série de elementos que dá para ser editado, ó. Vou botar 0 aqui no Z, para ele não sair da referência. Aqui, se eu for no Archpack e botar Manipulate, ó, tem essas distâncias laterais, tem essa distância aqui que você pode editar. Ó, essas distâncias laterais. Aí você vai ter um trabalhinho
para calcular. Opa, isso aqui é tudo geometria, tá? Isso aqui também é um negócio que tem que ter cuidado. Quando você vai editar um teto, como ele tem muita coisa aqui, ele tem um negócio que chama Draft Mode, ó, que ele fica só no modo de rascunho, ó. Ele tem todas as medidas para você checar, mas ele fica no modo de rascunho e ele funciona mais rápido. Ele também pode ter outras partes, ó. Eu clicar parte 2 e parte 3. Tem três telhados aqui que você pode manipular esses ângulos aqui, ó. E essa parte 3, inclusive, ó, essa terceira parte que está aqui, tá vendo? 1, 2 e 3. Eu posso esse meu parte 3, ó, ele está linkado com a parte 2 na sequência. Mas eu posso, de repente, linkar ele com a parte 1, ó. E aí ele deu uma bagunçada aqui. Vamos fazer um pouquinho diferente. Vou manipular ele de novo, para ele não dar um erro. Vou aumentar essa medida daqui para 8. Vou tentar mudar esse ângulo aqui para menos 30, para ele vir para cá, para as coisas desencaixarem um pouquinho. Vou aumentar essa medida daqui para 8 também. E agora eu vou pegar meu objeto 3 e linkar com 2. E aqui eu tenho um telhado bem complicadinho, né? E aqui eu posso continuar editando ele, ó, com Manipulate. Agora que ele já está aqui, eu consigo acertar ele, acertar esses ângulos um pouco melhor, né? Talvez esse é 30 aqui, eu vou botar ele como 60, que ele está indo para o outro lado. E consigo fazer um elemento daqui. Sai do Draft Mode, ó. Cliquei aqui, ele vai pensar um pouquinho na vida. Mas ele vai ter um telhadinho completo para mim. Então, tem vários tutoriais sobre o Archpack na internet. Vale a pena, tá? Para agilizar. Esse vidro aqui já está com material, ó. A janela também já tem material de vidro, tem uns elementos já embutidos. É fácil de mudar o material, porque ele já está assentado. Esse telhado aqui, ó, ele fez um rincão para mim, mais ou menos, né? Fez um rincão para mim, ó. Fez um rincão, fez essas coisas. Então, é um modelo básico, tá? De telhado, mas ele já te dá bastante informação, né? Se você não quiser fazer do zero, o telhado já tem uma coisa interessante aqui para partir. Então, o Archpack ele é muito completo. Esse Auto Boolean funciona bem melhor do que ele já ele tem uma funcionalidade, na minha opinião, mais interessante, né, do que os outros. Deixa eu ver aqui. Vou pegar essa face aqui, jogar meu cursor para cá. Ok. Vou aplicar um material, ou vou criar um novo, sair daqui, né? Create. Window. Escolher uma janela qualquer aqui. Ok. Tenho que rotacionar ela aqui, não sei exatamente quanto. Mas vamos lá, R. Mais ou menos isso aqui, né? 30 graus, eu acho. Opa. Fiz alguma coisa errada. Cancelei aqui alguma coisa que eu fiz. Tá, tô com o meu negócio aqui. Create, Window, qualquer uma. Geralmente é isso aqui que dá. Manipulate, ok, rate, altitude. Acho que eu poderia rotacionar por aqui, não sei ao certo. Mas vou dar um R aqui. 27. 30. Ok. Vou mover ela aqui para assentar um pouco mais essa janela. Vou aplicar um Auto Boolean nela. Opa, tá de cabeça para baixo. Eu tenho aqui a distância, né, do piso,
de peitoril, eu tenho a altura, eu tenho a largura da janela, eu tenho a espessura que ela precisa cortar, eu seleciono minha parede e aqui eu tenho o Boolean, opa, seleciono a parede, crio o Boolean aqui, ó, já criou um vazio de parede aqui, o que é que aparece de material aqui? Nada ainda, né? Tá ruim, ele deu uns erros de materiais ali. Não funciona muito bem. Bom. E aqui você tem opção pra caramba nessa porta. Tá? Altura, formato, se ela é uma janela plana, se ela é uma janela de correr, quantos elementos ela tem, quantos painéis ela tem por linha, por coluna, vai criando outros elementos. Teria que aumentar a janela, né, para fazer mais sentido. Clica aqui no Manipulate, botar aqui 2 metros. Tá aqui 3 folhas, né? 4 folhas. E você tem muita opção para manipular esse objeto, tá? E você pode até salvar essa janela que você faz. Deixa eu ver como é que é. Wall, Default. Aqui é material. Aqui é a janela. Cadê? Window Presets. Eu posso adicionar um window aqui. Janela. Botar aqui minha janela. Dá um OK. E agora eu tenho, ó, se eu for inserir uma outra janela, eu tenho aqui minha janela, do jeito que eu configurei ela, tá? Então é um plugin que vale muito a pena dar uma estudada nele. Ok? É uma visão geral mesmo de como é que as coisas funcionam. Tá muito rapidinho aqui, mas tem um bocado de tutorial sobre como modelar com ArcPack. Uma dica é isso daqui, o que é que ele faz, ó. Ele aplica modificadores. Ele tem uma geometria simples e aplica modificadores. Mas ele também aplica assim elementos, né, de manipulação na sua geometria que são muito legais mesmo, muito bons de você editar. Se você tem uma planta, é muito fácil fazer. Inclusive porque você só coloca um elemento aqui a mais, ó. Depois você tem um manipulador assim na pontinha, ó, desse elemento. Você simplesmente puxa ele, ó. Puxa ele para onde você quer o seu desenho. A espessura é aqui, né? Tá com 2 centímetros. Ou tá com 20 centímetros. Você pode botar ponto 15 aqui. Tá? Troca aqui para ponto 15. Se você botar, ele vai. Tá? E é isso. Os elementos já são muito bem organizados. Ó, 30, 40. O que você quiser aqui você bota. Aqui, é claro, eu precisava furar mais essa porta, né? Aumentar os elementos dessa porta, a profundidade dela, porque senão ela não corta a parede inteira. Que eu aumentei também, talvez demais. Não, né? Não aumentei nem de mais nem de menos. É uma coisa assim, tá? E também estou mexendo em espessura de parede, fazendo umas coisas assim. Deixa eu ver aqui se ele rotaciona. Rotaciona. Você pode abrir, se ela for na porta, aperta R, ela tem umas restrições aqui que ela só vai girar no eixo dela. Então tem esses detalhes aqui também, tá? Maçaneta você consegue trocar. Tem muita coisa que você consegue trocar, tá? Trabalhando com esses materiais. Então vale a pena dar uma estudada como é que esse plugin funciona. Ok? ArcPack, o nome dele, deu um trabalhinho para instalar, mas já foi. Ele tem uns buracos aqui e tal, cria uma pasta com o nome dele. É bom ver um material de como é que isso funciona. Direito. Ok, e agora é a última parte. É um elemento bem rápido. Quer dizer, bem rápido não, é um elemento bem complexo, mas é só para a gente ter uma ideia dessas possibilidades, que é o Geometry Nodes. O Geometry Nodes ele funciona da seguinte maneira. Você precisa ter um objeto na sua cena. Ele tem até uma aba própria aqui, ó, Geometry Nodes, tá?
Mas aqui eu não vou complicar muito essa situação, não. Eu vou aqui no Layout e vou trocar aqui essa minha parte de baixo para o editor do Geometry Node. E estou com esse meu objeto selecionado. É um plano, mas poderia ser qualquer outra coisa, certo? E eu aqui, ó, quando com o meu objeto selecionado, modo de objeto, clicar em novo, ele cria um arquivo para mim de Geometry Nodes, um arquivo de nós, que eu consigo. A ideia do Geometry Nodes é essa, é conseguir editar sua geometria através de nós, e ele cria um modifier aqui para mim, ó, um modificador do tipo Geometry Nodes. O tipo dele aqui, se a gente for aqui ó, no Add Modifier, ó, eu tenho um modificador Geometry Nodes, que eu posso colocar para qualquer lugar. E aqui eu tenho um arquivo que eu vou chamar de teste, que é o nome que vai ficar aqui para esse arquivo. É um arquivo dentro do Blender, aqui por enquanto, tá? É um arquivo que eu consigo editar os nós. O que é que eu tenho aqui? Isso aqui é minha geometria de entrada. É a forma que está inserida no Blender. Isso daqui é minha geometria de saída. E eu posso fazer uma série de modificações com minha geometria de entrada. Eu posso chegar aqui, por exemplo, no Add, eu vou ter aqui algumas abas sobre geometria. Ó. Uma aqui é Geometry, que é genérico, são coisas que servem tanto para Mesh, para geometria tipo Mesh, eu tenho aqui os primitivos, ó, quanto para curva. Eu tenho os primitivos e tenho as operações que eu faço com as curvas. E eu tenho uma aba chamada Geometry. Ó. Eu tenho um negócio chamado Transform aqui. E eu largo esse nó aqui, ó, ele conectou, tá, de uma geometria para outra. Se eu aumentar minha escala no X, ó, eu aumento esse objeto. Ó. No Z não funciona para um plano, né? E aumento, inclusive, sem mexer nas características do meu item. Ó. Minha escala está 1, ó. E aqui, quando eu mexo, esse objeto está... eu vou alterando a escala dele aqui, mas as minhas dimensões estão coerentes. Isso aqui, Translation, ó, eu posso mover essa geometria para onde eu quiser. Ele mantém a origem é da geometria que eu inseri, mas esse meu objeto aqui que eu estou transformando, ó, é como se eu estivesse transformando no Edit Mode, tá? Só que através de nós. Aqui. Ok? Eu vou apagar isso daqui, tá? Tem um outro jeito de apagar, ó. Ctrl Z, eu apaguei aqui com X. Se eu der um Ctrl X, ó, ele linka de novo esses meus objetos aqui. Eu posso também trabalhar com um objeto completamente diferente desse objeto daqui. Por exemplo, eu posso, no Add Mesh Primitives, ó, eu posso adicionar um cilindro, um cone, para ficar bem diferente. Ó. Agora é um cone. Ele meio que esqueceu essa minha geometria de entrada. Não importa, isso aqui é um cone. E eu posso aumentar raios, alturas, né? Fazer um raio. É um tronco de cone que ele faz, né? Com a base, profundidade, aumentar o número de vértices para ele ficar mais suave. Posso fazer uma série de adições aqui. Certo? Enfim, eu posso trabalhar até com curvas aqui. Aplicar uma curva. E ele vai sair, ó. Curve Primitives. Eu vou botar aqui uma Line Curve, uma curva em forma de linha. Jogo essa minha curva para cá, ó. Tem uma curva aqui saindo do meu objeto, tá? Por 2 pontos, ó. Quanto eu aumentar esse ponto aqui, maior vai ficar a minha curva. Por direção, eu posso botar aqui a direção dessa curva, ó. Ela está começando do ponto 0,0,0, ó. Eu posso mover ela no X e no Y, onde ela está começando. Posso aumentar. Bom, aqui é só uma direção, né? Onde é que ela está indo. E aqui eu tenho o tamanho dela. Ela vai por uma direção no Z, né? 0, 0 e Z. Ela vai aqui. Se eu botar 1, ó.
ela vai aqui a 45, né? 45 graus no plano. E aqui eu ponho o tamanho que eu quero que essa curva tenha. Isso aqui me permite voltar aqui para o zero, para a origem dos eixos, até fazer uns exercícios de descritiva, ó, de como é que eu vou, como é que eu crio certos planos, bissetores, né, e tal. A partir daqui eu consigo, eu tenho essa linha também como curva, eu tenho uma opção, aqui eu acho que eu não tenho um extrude, não tenho, em malha eu tenho um extrude mesh, ele vai provavelmente me dar um problema aqui, ou no Faces eu só posso usar isso aqui para edges. Aqui ele vai me dar provavelmente um problema, porque ele não está pegando uma malha aqui, está pegando uma curva para uma malha. Ok, eu vou converter minha curva, ó, curva to mesh, vou colocar aqui e ver se eu consigo fazer esse extrude desse elemento. Tá? Offset, o vetor está baseado na normal. Esse vetor aqui, esse offset, eu acho que eu teria que botar talvez um vetor X nele, para ele funcionar. Aqui em Add, eu vou ter uma aba chamada Vector. Aqui, se não me engano, Vector. E eu vou ter aqui Combine. Ó. E isso daqui ele vai combinar uns vetores. Se eu quero no X, eu vou botar aqui um. Pronto. No X, porque ele estava fazendo ao longo da própria curva. Aqui eu converti essa curva para mesh, ele estava aqui. Agora ele está 1. E isso daqui, ó, é a quantidade. Vou botar um aqui também para ver se ele vai dar certinho. Ele deu certinho na minha malha de 1, ó. E aqui eu também posso botar um valor para eu controlar esse meu objeto, tá? Então ele está aqui, eu controlo o comprimento desse plano aqui, a inclinação desse plano eu controlei por aqui, tá? A direção do plano, eu botei 1 para 1, então peguei essa inclinação, tá? E aqui eu desenhei uma superfície com a profundidade que vai ter daqui. Aqui eu vou ter alguma maneira de... Aqui vai ser, não vai ser um elemento chamado input, tá? Que eu vou botar um valor, posso botar um vetor também, mas posso botar um valor aqui para colocar aqui dentro. Ou posso simplesmente, ó, aqui input, ó, eu vou ter valores, tá? E aqui eu tenho um valor, se eu coloco esse valor aqui, é esse valor que manda agora, ó, nesse meu objeto, então essa é a quantidade do plano. Ou poderia também chegar daqui, ó, puxar aqui uma linha direta e largar, e procurar value. O valor que eu chego na mesma é um atalho para esse mesmo objeto daqui. E aí eu acerto, crio esse plano. Ok? É um exemplo simples, tá? De como é que essas coisas funcionam. Me daria algum trabalho colocar essas coisas aqui, mas eu completamente reescrevi esse meu objeto aqui, ó. Esse meu objeto não existe mais. O que existe eu aplico um modificador naquele plano e ele vira, sei lá, uma rampa, né? Se ele fosse aqui 1 para 12, ele estaria na minha inclinação de 8,88%, 8,33% de uma rampa de cadeirante, né? Uma rampa pessoa com deficiência. E aqui ela estaria funcionando para mim. E eu poderia usar isso para manipular meus objetos da maneira que eu quisesse. Uma coisa que acontece aqui é que se eu colocar outro objeto aqui dentro, outra malha, e aplicar o mesmo modificador, eu posso clicar isso daqui, em vez de Geometry Nodes, ó, eu pegar aquele meu teste, ó, ela fica exatamente igual. Mas como isso aqui é o mesmo arquivo, ó, que eu apliquei para o mesmo modificador, meu modificador de Geometry Node duas vezes, elas têm que ficar com esse mesmo elemento aqui de lado,
com essa mesma inclinação, ó. Se eu mexer na inclinação, eu mexo das duas, tá? E às vezes eu quero isso daqui separado. E eu tenho como fazer isso. Eu vou tirar esse elemento da caixa, simplesmente arrastei para fora e soltei, ó. E isso aqui eu vou jogar para cá, ó. Esse meu elemento daqui de fora, ó. Agora, isso daqui, ó, ele está funcionando aqui, ó, para esse objeto, ó, essa largura. E aqui, ó, está funcionando aqui para esse objeto, dentro do modificador. Eu joguei ele para cá, ele funciona no modificador, tá? Eu posso ir aqui e editar, ó, em Group, ó. Chego aqui nesse esse objeto e ponho como largura. Ok? E ele é um objeto que vai me dar uma largura. Isso daqui eu poderia botar como uma direção, né, desse objeto daqui. Poderia botar ele para ser a direção também. No X, no Y, no Z, teria outras maneiras de fazer isso daqui. Eu posso botar esse daqui, ó, como uma espécie de inclinação, ó. Isso aqui também é um vetor, tá? Eu posso botar esse vetor para fora. Posso jogar ele para cá, ó, e ele tem um vetor chamado direção, ó. E ele vai me dar a direção. No Y e no Z aqui, ó. Se eu volto aqui para 12, para 1, ó, é aquela minha rampa de 8%. Tem operações matemáticas, tá? Que a gente pode fazer, ó. Tem um negócio aqui chamado Mass. A gente vê um exemplozinho daqui a pouco. Tem uma série de operações matemáticas que a gente consegue fazer. Mas essa é a ideia. Você pode associar ou associar elementos para todo objeto que você aplicar ou dissociar esses elementos, ó. Esse daqui eu estou com a curvatura diferente desse, eu estou com a largura diferente, mas eles são o mesmo modificador, digamos assim. Então, Geometry Nodes ele funciona como uma fábrica de modificadores para os objetos. Você cria uma série de transformações aqui e que você vai modificando esses objetos que você tem. Você cria modificadores padronizados para eles. Ok? Vamos ver mais um exemplo de algumas coisas importantes no Geometry Nodes. Outros exemplos aqui. Eu vou apagar isso aqui por enquanto, tá? Apaguei dos dois modificadores. Não, acho que eu vou criar um outro, na verdade. Eu vou adicionar um outro plano aqui. Plano aqui, no caso, é uma preferência de trabalho, tá? Vou criar um outro modificador. Eu vou fazer aqui uma malha de pilares. Eu chamei ele aqui de malha, ele está aplicado a esse objeto. Eu vou fazer mais ou menos do mesmo jeito, tá? Eu vou eliminar essa ligação da base com esse elemento de cá e vou criar um objeto Mesh Primitives, uma grid, uma malha de fato. Aqui. E jogo esse objeto para cá. Ó. Ele é uma malha. Eu tenho o tamanho em X, o tamanho em Y, o número de vértices em X e o número de vértices em Y. Eu vou botar ele aqui. Tá? Bom, essa malha está aqui, tá? Se eu botar aqui no Edit Mode, no Edit Mode eu vejo o velho, mas eu tenho uma malha aqui com essas características, ó. Ele tem um grid em X e em Y. Ele tem uma série de pontos ali. E eu consigo... Uma das lógicas do Geometry Node é você trabalhar com instâncias, ó. Criar instâncias nos pontos, ó. E aí, ele não está me mostrando nada aqui, porque tudo que ele precisa para ver tem que sair daqui. E eu não tenho nenhum objeto de entrada na minha instância. Mas eu vou pegar aqui e vou pegar uma primitiva de mesh, o cone de novo, ó, e vou colocar meu cone aqui como instância. Ó. Ele copiou esse cone 5 vezes em X, 5 vezes em Y, de acordo com esse elemento da malha, ó, que eu tenho aqui. E eu consigo usar isso para gerar uma série de pilares.
Para a gente ver melhor a malha... Opa, Ô, Fernando, opa. a gente consegue importar uma outra geometria para usar ela aí? Tipo assim, Cons desenhei uma cadeirinha, desenhei alguma coisinha. Aí eu quero que consegue. ela aqui. Vou adicionar aqui um macaco, porque Tentei nem... fazer e não achei como. Botar aqui o macaco, ó. Porque tem que ter um macaco no exemplo do curso de Blender. Se a gente não usar a Suzane, tá errado. Consegue de várias maneiras, ó. Tá vendo minha Suzane aqui? Opa, tô selecionando aqui minha malha, ó. Se eu com o mouse aqui na Suzane, ó, arrasta aqui pra tela, ó. Uhum. Pô, Já mesmo assim, apareceu, ó. tentei de todo jeito, era muito fácil. Tá, isso aqui é um input, tá? Uhum, Object info, tá? uhum, Informações do objeto. Como você tem collection info também. Esse aqui que eu uhum, arrastei para cá, ele é o object info. Se eu fizesse do jeito demorado, ó, eu ia aqui add, input, object info, e aqui eu selecionava a Suzane, tá? E aí ela vai ser, eu vou colocar ela aqui na minha instância, ó, substituir, e agora todo mundo é Suzane aqui, bom demais. certo? Que mais que a gente pode fazer aqui desses exemplos? E se você quiser, ó, você ainda joga essa coisa de objeto para o modificador para fora, tá? Então agora você seleciona para esse script eu posso usar ele aqui, essa malha e fazer com a Suzane, e eu posso selecionar esse aqui, ó, trocar esse aqui para minha malha e selecionar outra coisa. Aqui, sei lá, o icosaedro. Uhum, Pegar aqui o icosphere, aqui, ó, e nesse daqui, em vez da Suzane, que não está mais sendo controlado aqui, ó, ele está indo para fora, eu pego a icosfera, ó. Então, quando você joga as coisas para fora, ela vai também operando de uma maneira diferente, né? O que está uhum. dentro, o que está indo aqui para fora desse objeto. Então, agora vamos pegar dessa geometria aqui, quer dizer, aqui eu teria que fazer talvez eu tivesse que fazer uma tradução disso daqui, né? Para uma coisa mais usável para arquitetura. Então, o que é que eu vou ter? Eu quero o vão em X e o número de pilares em X, o vão em Y, o número de pilares em Y, para fazer isso daqui, certo? Então, eu vou criar essas entradas aqui primeiro, nesse exemplo, tá? Vou, vou, vou salvar aqui com outro nome, tá? Malha 2. Pronto, malha 2 aqui. Eu separei meus objetos, né? Não devia ter renomeado, não. Mas eu cliquei aqui no. Ele estava em dois objetos, eu cliquei aqui. Então, na verdade, aqui eu vou eliminar esse macaco. E vou. Como eu não estou conseguindo enxergar esse objeto direito, eu vou usar o Join Geometry. Eu vou aqui em Geometry, em Geometria. É até melhor usar o Shift A aqui, às vezes. E você tem um search aqui. Eu vou botar aqui Join, ó. Join Geometry. Ó. Aqui está meu objeto. Isso às vezes é Shift A, S, ó. E aí você pesquisa aqui o nó que você quer. Shift A para eu chegar naquele mesmo menu que eu abro aqui no Add. S é para eu chegar no Search, ou clicar aqui e fazer. Então, esse Join Geometry ele está na aba Geometry, tá? Ele tem aqui Join Geometry, ó. E o que é que ele serve? Ele serve para eu conseguir botar mais de um objeto para aparecer, ó. Ele está aparecendo a minha malha da base e está aparecendo aqui, botar o cone aqui como exemplo, ó, as minhas instâncias do cone, tá? Só para a gente se situar melhor no que é que a gente vai fazer. E aqui eu vou apagar esse objeto que eu tirei do meu desenho, ó. Isso aqui eu estou na parte group, ó. Eu tô editando aqui os inputs e os outputs do meu elemento aqui do Geometry Nodes, tá? Então aqui eu vou cancelar esse objeto, ficar só com o Geometry. Vou criar mais um, tá? Ele vai ser do tipo inteiro. E o nome dele, inteiro, porque eu quero um número inteiro, tá? Eu quero um número sem casas decimais. Vai ser X.
chamar ele de vão, né? Span, né? Em inglês. Vão tem um acento, eu não gosto de usar acento nessas coisas, que dá uns erros danados. Mas vão X, vou chamar assim, tá? E ele vai, o default dele vai ser 2 aqui embaixo, tá? O mínimo e máximo, o mínimo vai ter que ser 1 dele aqui, o máximo é o que dá, tá? Pode deixar esse valor aqui. Eu vou criar mais um, ó, que ele vai ser o vão em Y, tá? E essas coisas vão aparecendo aqui para mim, ó. O default vai ser 1, o mínimo vai ser 1 também, tá? Esse aqui também, o default dele tá 1, tá 2, né? O default aqui eu vou botar como 2 também, por que não? Eu vou ter agora dois valores inteiros, ou dois valores reais, né? Com casas decimais. Não, o vão devia ser, né? O vão em x é o número de vãos, né? Esse aqui eu vou chamar de distância, dist em x, e ele vai ser um número float, ó. Float é um número com casas decimais de computação, tá? O default eu vou botar 1, e ele está com mínimo e máximo de menos infinito e mais infinito, deixa lá para ver no que dá. E aqui eu crio mais outro, ó, que vai ser minha distância em y. O default eu vou botar como 1 também, ó. Ok. Então agora eu tenho que calcular essas entradas da minha malha, tá? O vão em x e o vão em y, como eu estou chamando dos números, ó, o número de pontos em x e o número de pontos em y são esses aqui mesmo, tá? Devia chamar de nx e ny, tá? Vou botar aqui 2 e 2, tá? É isso que ele está fazendo, ó, 2 em x e 2 em y, ó. Se eu aumento aqui, ó, ele está 3 e 3. Mas para eu ter a distância em x e a distância em y, vou botar isso aqui para 2 e para 2 para acertar, ó, eu vou ter que fazer alguma conta para chegar. Porque essa distância é a distância entre dois pilares em x, ou a distância entre dois pilares em y. E aqui eu tenho o tamanho total da minha malha em x. Então, o tamanho total da minha malha em x vai ser o número de vãos em x vezes a distância em x. Né? O número de vãos aqui eu tenho 1, de 3 eu tenho 2, né? Na verdade. Como eu tenho um na ponta, eu estou na outra, ó, é o número de vãos menos. Esse aqui eu tenho 2 vãos, né? Para 3 eu tenho 2 vãos. Então eu vou fazer algumas operações matemáticas com esse bichinho daqui. Tá? Eu vou aqui em matemática, ó. Math. Utilities, Math, matemática. Tá? E aqui eu vou pegar, ó, meu vão em x, aqui, ó. Meu vão em x que eu estou pegando. E eu vou subtrair o valor 1. Tá? Então, isso daqui para eu fazer a conta, tá? Aqui eu tenho 3 vãos em x, mas eu tenho que subtrair 1. E eu vou copiar esse mesmo elemento, ó, Ctrl+C, Ctrl+V para cá, ó, e vou fazer uma multiplicação, ó. Eu vou multiplicar esse valor que saiu daqui pelo valor da distância em x que eu tenho aqui, tá? E isso aqui, ó, vai ser o tamanho do meu objeto em x, tá? Isso aqui vai calcular para mim esse valor já com o tamanho certo, porque agora, ó, eu tenho 3 objetos em x com a distância entre eles em 2. Aqui eu vou ter que ter entre esses dois cones, ó, uma distância de 4 metros, né? Eu tenho o vão de 2, mas eu tenho a distância aqui do n, aqui menos 1, 2. 2 vezes 2, 4. Ele vai ter que estar isso daqui no x. Se eu aumento a minha distância em x, ó, eu começo a aumentar esse objeto que eu tenho aqui. E essa distância daqui vai ter que ser equivalente a esse valor. E eu tenho que fazer a mesma coisa para o y. Aqui para baixo, esse aqui eu vou receber. Aqui de cima eu vou receber o número de elementos em y, tá?
Aqui eu vou receber dist x. Esse aqui devia ser dist y, tá? Tá errado esse objeto aqui, vou renomear ele aqui. Ele é dist y, a distância em y. E eu coloco esse aqui como meu multiplicador. E uso isso aqui para gerar o tamanho do meu plano em y. E aí, à medida que eu aumento essa distância, ó, vamos fazer uma coisa aqui que dê para a gente verificar. Eu vou botar aqui 2, e aqui eu vou botar 3. Então, 2 vezes 3 eu vou ter que ter 6 em um dos lados, tá? E 2 vezes 2 eu vou ter que ter 4. E eu preciso desse objeto aqui de baixo para conferir se essa medida está certa. Eu vou, por enquanto, eliminar os cones da minha saída. Puxei aqui o cone. Fiquei só com esse elemento daqui. Vou dar uma olhada aqui no... Teria algumas maneiras de eu fazer isso. 4 e 6, ó. 4 no x, porque é 2 vezes 2, 4. E 2 aqui também, porque é menos 1, né? Que eu estou usando, estou subtraindo 1. Vezes 3, 6. Meu objeto está saindo aqui certinho no tamanho que eu quero. Se quiser pegar um negócio de fazer medida, ó, opa, aqui. Tá ele aqui, ó. Jogo ele para cá. Jogo ele para cá, 6, tá? É sempre bom botar aqui para vértice, ó. Tá com esse elemento, ok? Chego ele aqui, jogo ele aqui para cá, ó, 4. Então esse negócio está funcionando legal para mim aqui, tá? Se eu aumentar o número de coisas, ó, ele vai crescer de 4 em 4, de 5 em 5, tá? Em relação a esse meu ponto central daqui. Poderia fazer algumas transformações para eliminar. Mas aqui, ó, em vez desse cone, eu quero que essa minha instância seja uma linha curva. Depois a gente vai ver por quê. Então, vou selecionar aqui, ó, vou adicionar curva, primitivo de curva, curve line, ó. Jogo essa minha instância sendo isso daqui, ó. E elas são simplesmente uma série de linhas. Eu tenho que botar isso aqui para a saída também, ó. Botar junto do meu join, ó. Botar isso aqui para cima. E aqui eu tenho uma malha desses elementos. Eu quero a altura dos pilares, ó. Quero também, né? Então é esse meu Z aqui, ó, que vai me dar a altura dos pilares, tá? Eu vou colocar ele para fora também. Eu posso colocar ele como um vetor inteiro, ou posso separar meu vetor. Quer dizer, na verdade, como a gente costuma ler o algoritmo nesse sentido, eu vou combinar um vetor. Eu vou aqui em Add, Vector, Combine XYZ, ó. Quando eu jogo ele para cá, ó, o que sobra, vou deixar 0 no x, 0 no y, e aqui eu vou chamar de z, pode ser a altura, né? Ou height, em inglês. A altura. Eu vou botar um default de 3, por que não? E vou deixar o mínimo e máximo como tiver. Vou botar aqui 3 metros, ó. Tá aqui minha altura dos meus pilares, tá? Eu tenho um outro elemento que eu posso querer usar aqui, que é o seguinte, ó. Isso aqui é uma linha de curva. Eu tenho como converter uma curva em uma malha. E eu tenho aqui em mesh, não em curve mesmo. Curve to mesh, ó. Ele sai aqui com uma malha. Ok, mas ele aceita uma curva de perfil. Um perfil de uma curva. Pode ser um perfil circular. E é uma curva, né? Um primitivo de curva que a gente vai usar aqui, ó. E eu posso vir aqui em Curve, Primitives, ó. Eu posso usar um círculo, ó. Ou pode usar um quadrilátero para fazer isso daqui. Vamos usar um círculo. Perfil circular, ó. Meu profile é aqui, ó. Fill Caps, eu vou fechar aqui em cima. E vou jogar esse raio também para fora. Para manipular ele aqui mais fora. Vou botar ponto 1 de raio, ó.
Estou com esses elementos aqui. Funcionando. Fernando, Opa, diga ficou aí. massa. Eu já fiquei curioso aqui para saber se ele, quando você junta várias linhas com entroncamento, saindo várias linhas de um ponto só, se ele emenda elas já bonitinho, igual um pipe, ou fica um cilindro ali entrando um no outro, como é que é? Você sabe? Ah, tá. Vamos fazer aqui. Bora testar, então. Vamos fazer ele aqui. Eu vou botar um cubo, tá? Um cubo aqui. Se eu transformo esse cubo em uma curva, ele vai ficar só os contornos de linha mesmo dessa curva, tá? Aqui pelo Convert to Curve, tá? Cube, ok, Convert to Curve. Por que ele não está convertendo? Tá aqui meu cubo. Object. Eu acho que tem alguma diferença aqui, ó, Curves. Não, tem alguma coisa aqui que eu estou fazendo errado que ele não está convertendo. Mas vamos lá, vamos fazer aqui pelo Geometry Nodes mesmo. Tentar fazer aqui, tem alguma coisa que não funcionou. Ele tem algumas coisas que não dão, que não são ideais quando você faz a conversão. Tem uma série de coisas que não dão. E tem até uns scripts na internet para você criar esses elementos de uma forma mais orgânica. Aqui, algum erro ele vai dar, provavelmente. Mesh to Curve. Pronto. Era isso aqui, eu acho que eu queria fazer mesmo. Agora, Curve to Mesh. Vou aqui, vou com Shift A, tá? Vai mais rápido. Curve. Ele está mais ou menos a mesma coisa. E aqui eu vou puxar um círculo. E vou diminuir esse raio. Ele não fez a junção. Ele deixou aqui uma quina aberta. O que acontece? Fill caps. Ele deu um fio, mas ele não fez essa junção. Porque essas curvas são bem separadas, né? Se eu tivesse talvez uma curva assim, ó. Mas aqui é um Bezier, ele não vai ter muita quina, né? Pra gente. Ele não Tipo um vai. polyline, né? Você está pensando? É, Menos aqui eu não sei como é que a gente oblíquo, faria né? isso, não é? Enfim. Não sei como pensar nisso, não. Como é que eu vou fazer esse exemplo? Porque aqui ele separou. Todos eles estão meio individuais, né? Apesar deles estarem com a mesma origem e tal. Eles Talvez estão. estrudando o ponto, estruda o ponto, depois estruda de novo, move ele um pouquinho para o lado, uma Pode área, ser. né? Pode ser. Tem uma. Vamos pegar ele aqui, ó. Pegar os pontos, pegar esse ponto daqui. Aqui ele foi, ó. Aí foi. Tem algumas questões quanto a isso, tá? Que eu já vi que não dão muito certo. Tem um cara. Opa, extrude. Tem alguns ângulos que ele não fica tão bom, a extrusão. E tem um pessoal que faz um negócio sob medida, levando em consideração as normais, todas, para fazer diferentes extrudes. Mostram até como fazem e tal. Uhum. E às vezes vendem, né? Eles põem de graça, às vezes vendem esses algoritmos aqui. Enfim, a ideia muito básica é essa. Ele funciona a partir desses elementos aqui. Cadê sair dessa coisa? Pegar aqui esse elemento, sair. Plane aqui. Era esse aqui que a gente está mexendo. A ideia muito básica é essa. Você pegar esse elemento, você consegue agrupar algum desses elementos em um único objeto. Essa geração de malha aqui, né? Talvez ela fosse interessante para mim. Eu selecionava esses objetos e make group,
e eles viram um grupo, ó. O grupo ele tem entradas e saídas, ó, mais ou menos como aquele objeto que eu tenho lá fora. Para eu entrar e sair do grupo é o tab, ó. E agora eu tenho esse node group aqui, ó. Eu vou entrar aqui nele e vou dentro desse node group, deixa eu ver aqui, node, eu vou chamar ele de malha, node, nodo, malha. E aqui, essas entradas, ó, eu consigo editar ela aqui como group, ó, botar valor, tá value, 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 botar nomes que façam mais sentido, como eu fiz lá, ó. Pega um valor desse, qual é o tipo desse valor, qual é o nome que ele vai ficar, qual é o default, quais são esses objetos. E a vantagem de usar esses nós, ó, o tab é que nem um modo de objeto, ó. Eu bato no tab, entro e saio, e eu edito o meu nó, ó. Ele está aqui com, enfim, malha, como é o nome dele agora? Bom, tem algumas coisas aqui. Ele está como node group genérico, não é isso que eu queria. Item, node, group, não é esse aqui. Entrando aqui, eu tenho node, malha, label, eu vou botar aqui malha também. Propriedades, o que é que ele tem? Color, não vou ajustar a cor. Group, inputs, outputs, agora talvez ele tenha ido, ó. Não, não foi. Não mudou nada aqui no nome desse bicho, né? Mas o que é que acontece? Se eu tiver em outro arquivo, em outro Geometry Nodes, Add, Group, eu tenho aqui, ó, meu Node Group, aquele que gera uma malha, ó. Se eu jogo ele para a saída, ó, opa, ele está gerando uma malha aqui para mim, ó. O que ele está fazendo é isso aqui. Está gerando essa malha com esses objetos, tá? E aí você consegue criar esses nodes especiais para usar. Tem um canal aqui que ele chama Blender Bash, que ele tem muita coisa assim, aqui, ó, esses extrudes, ó. Ele acertou os extrudes para ele fazer para quando você tem uma curva em 3D, como uma espiral, ele funcionar de acordo com o que você quer. Ele tem esse plugin que ele disponibiliza um bocado de nós já prontos para o Blender. E aqui ele discute uma série de questões ele tem isso daqui, ó, que é um bocado de móveis que ele gera com um nó só, com um modifier só. Como cortar as janelas. Acho bem interessante esse canal aqui. Ele tem uma explicação de todos os modifiers do Blender, né? Explicação rápida. Modificação para o Screw Modifier. Esse aqui é Extrude Along Path, que fica certinho, porque às vezes quando você cria a elipse, as normais ficam de um jeito esquisito. E aqui ele tem para tubos, para gerar essas coisas assim. E tem um pessoal que vai criar modificações para fazer esses pipes, essas coisas assim, né? Pra gente. Que ele mostra um pouquinho e ele vende esse produto dele aqui, carinho, é um bocado de euro, tá? Mas ele mostra o básico de como faz. Você pode fazer. São BibNodes, são nós, como aquele que eu mostrei como a gente cria, tá? Para você botar dentro de outros modificadores. Ele está aqui 15 euros. 15 euros é caro, né? 5 vezes 5, 25, 70 e 80 euros. 80 reais, perdão. Mas enfim, é um negócio, se você quer trabalhar com isso, vale a pena, é mais barato do que, né, você investindo nessas coisas assim, para não ter que fazer tudo de novo. Ok? Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa, mano. Assim, e esse é o modo, é o negócio de... É uma das maneiras de trabalhar com nó no Blender. Porque se for para o Svershock, que é mais parecido com o Grasshopper, tem a mesma lógica de lista e tal, você instala um plugin e dá para fazer muito mais coisa também. Dá para fazer outras coisas com ele, né? Basicamente, a ideia é trabalhar sempre com malha. Trabalhar com malha e com curva, mas eu digo, o Blender, na minha opinião, é um pouco limitado para trabalhar com curvas, e o Grasshopper ele é muito bom para trabalhar com NURBS, por exemplo.
e aquilo traz algumas vantagens, mas a ideia básica é essa daqui. A gente pode copiar pelos objetos, né? Tem um outro elemento assim básico do. Esse aqui eu vou dar um exemplo bem genérico assim para a gente fechar, que é trabalhando com fields, tá? Então aqui eu vou, não sei o que eu vou fazer, eu vou mover esse povo todo aqui para longe. Vamos lá. E vou inserir um plano aqui de novo. Qualquer coisa aqui, tá? Botar um Geometry Nodes. Vamos dizer que eu vou querer fazer uma coisa aqui diferente. Eu vou botar uma curva aqui também. Ou uma. Deixa eu ver aqui. Mesh Primitives. Mesh Line, deixa eu ver. Pode ser esse. Pode ser um Mesh Line. Vou botar aqui um Mesh Line no lugar desse objeto. Ó. Eu vou botar ele aqui 0 no Y. Botar algum valor aqui no 0 no Z e botar aqui 10 no Y, tá? X0, 10 no Y e 0 no Z. Ok. Ele vai contar isso daqui 10 vezes. Tá? Ele botou aqui 10 vezes, né? Ele tem um contador aqui no meio. Ele está pegando aqui, ó, 10 e está fazendo. Deixa eu ver. Endpoints. Eu tenho count e tenho resolution. É isso aqui que eu quero, ó. Eu vou botar uma resolução aqui entre os pontos, tá? Meu ponto inicial está 0, meu inicial está 10 e minha resolução está de metro em metro. Eu vou botar minha resolução até menor aqui, botar ponto 1, para dar um exemplo aqui um pouco melhor. Então tá. O que é que eu posso fazer com esse objeto daqui? Eu vou... Deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer isso. Input, eu vou dar um transform. Eu vou aqui em Geometry e vou fazer um transform nele. Aliás, tem um set position, né? Set position. Eu vou ajustar uma posição para esse objeto. Essa minha posição, eu vou usar um desses nós triangulares. E aqui que tem umas coisas que são um pouco diferentes. Ó. Eu tenho diversos pontos aqui dentro, tá? Eu vou dar um extrude nos pontos só para a gente poder visualizar um pouquinho. Ou vou aplicar alguma coisa nesses pontos, tá? Eu tenho pontos aqui. Eu vou aplicar uma instância nos pontos, tá? E essa minha instância vai ser, sei lá, uma esfera, uma coisa que eu consiga, uma geometria, uma curva primitiva, uma esferazinha aqui. Que eu diminuo o raio e consigo visualizar como é que estão essas esferazinhas aqui, ok? Eita, chegou a travar. Vou diminuir aqui minha resolução para 1, para ter esses pontos, tá? Então, eu tenho aqui uma série de elementos aqui dessa esfera que eu consigo enxergar. Essa minha curva ela tem vários pontos. Se eu quiser aplicar elementos diferentes para cada um desses pontos, e esses pontos eles são uma lista. Uma lista em programação, ela tem uma série de números. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ela começa no 0 e termina no 10, essa lista daqui. Ela também tem posição. Eu também posso pegar, usar um negócio... Isso aqui é sobre fields, tá? O negócio que ele tem que chamam de fields. E aqui, ó, em input, eu tenho um negócio que eles chamam de fields, ó. Eu tenho position, ó. E aqui, ó, quando eu chego aqui, ele falou, esse elemento não foi computado ainda. Tá? Se eu pôr a position para position, ele vai computar a posição, só que ele botou a mesma posição que esses objetos aqui estão entrando, eles estão saindo. E essa linha tracejada aqui, ela quer dizer uma coisa diferente do que quer dizer a linha tracejada no Grasshopper, para quem conhece. Isso aqui quer dizer que ele está pegando essa informação e ele está ele está calculando só quando ele encontra um nó desse que tem geometria. Então, vamos ver o que eu consigo fazer aqui, ó. Eu vou na minha matemática, tá?
Na verdade, eu vou separar esse vetor. Eu vou em vetor, separate. Eu jogo esse vetor aqui, ó. Ele está pegando o x, o y, z. Eu vou pegar o x desse vetor aqui, ó, e vou aplicar uma operação matemática nele, ó, utility math. Vou pegar esse x aqui e vou retornar o seno de x, para dar um exemplo, ó. E vou recompor essa minha posição aqui, ó. Eu vou usar um combine vector agora, ó. Vector combine. E vou dizer que o x vai ser o x e o y vai ser o seno de y, tá? E até agora aqui ele não calculou nada para mim, tá? Quando eu coloco esse elemento aqui para uma geometria, ó, ele foi embora, hein? Ele foi embora a set position dessa geometria, porque eu tenho que pegar a minha instância aqui agora, ó. Eu tenho que dar aqui um Ctrl X para tirar, opa, na verdade aqui, e eu tenho que pegar set position vector. Eu combinei, esse aqui é o meu vetor aqui, eu estou pegando aqui essa curva de saída, eu joguei ela para cá, eu calculei o seno desse elemento, ok. E aqui eu peguei o x, o y, o z vai ser zero também. Meu y vai ser o seno de x. E aqui eu teria, vou botar aqui no offset para ver se ele vai. Nada. Aqui ele pegou e não fez nada, tá? Vou pegar aqui na minha vista superior, ver se eu consigo achar. Não mexeu nada. Ok, era aqui que ele devia estar. Ele mexeu na posição dos pontos. Esses meus pontos são mesh lines. Esse elemento está aqui. Eu calculei o seno de x, ok. Essa posição vai de 0 até n, todos tinham que ter um valor. Eu recalculei a posição. Nada apareceu. Eu fiz esse exercício. Vou procurar o meu exercício aqui para ver o que eu fiz de errado. Vamos ver aqui. Eu tenho esses... Às vezes é o valor que está sendo gerado. Tem alguma coisa acontecendo no meio. Às vezes tem. Eu vou pegar essa... Eu vou substituir essa geometria aqui por uma curva. Curva primitiva. Line. Eu tenho isso aqui. Tenho direção. E tenho comprimento. Vamos ver se essa curva aqui, se ela vai. Ele pegou um ponto só, né? Points. Ele não me dá nada. Direction. Ele está me dando para o Z. Eu vou botar aqui no X. Aqui 1. E aqui 0. Ponto Z. Tá, vou apelar aqui. E vou abrir o arquivo que eu treinei na aula. Ele está aqui. Seno, cosseno. O que eu fiz diferente aqui? Set position. Eu peguei essa geometria. Minha geometria era uma mesh line. O X... Eu estou pegando a localização final aqui. A resolução está ponto 1, está igual. Aqui eu peguei position, botei no vetor, separei pelo seno, combinei de novo e joguei aqui. Por que ele funcionou aqui e não funcionou no outro? Set position está aqui. Esse elemento está aqui. Eu fiz o seno e o cosseno. Aqui o x eu só estou mexendo o tamanho da minha curva, tá? Minha resolução está de ponto 1 em todos. Esse elemento daqui, se eu pego ele aqui, ó, eu encolho ele, ok. Cada ponto 1 ele está me dando a mesma resolução, endpoints. Aqui eu criei um vetor em x, né? Meu valor está em x, não está em y, como eu botei na outra. É isso, né? Foi isso daqui. Eu tenho que botar um valor em x. Ele está em 0 em y, 0 em z e está em x. Era isso que está funcionando. Essa minha curva está indo no eixo x. É por isso que deu certo aqui. Aqui eu pego o end location. Isso aqui é o meu ponto. Ele está indo com esse valor de fora para x e para y. E aqui eu estou usando esse position aqui para fazer as alterações.
Então, pego o meu x, transformo no seno de x, jogo para o y. Vou eliminar essa curva aqui de baixo, ó, que é o cosseno, só para a gente ver. Então, esse daqui é o exemplo, tá? Dá para fazer uma telha depois, muda a escala, dá para fazer uma Uhum. telha Eternit aqui com essa. Mas essa daqui é a ideia, ó. É position, x para x, y para y. No outro, eu estava fazendo isso aqui, ó, assim, ó, 0 no x e 10 no y. E era isso que estava me dando um erro, tá? É. Era para ser 0 no x e 10 no y. Aí todo mundo tem, como ele está no y, ele está subindo aqui, o x de todo mundo é zero e o seno de todo mundo é também zero, né? Daqui de baixo. Então dava tudo zero e a posição de todos os pontos estava no zero. Esse era o meu erro, tá? Esse daqui, como eu tô com. Como eu tô botando ele no X, opa, eu tinha que botar ele para carregar. Esse era o erro. Eu tinha que deslocar minha linha ao longo do eixo X para calcular o seno de X e ele dá essa ondulada aqui no objeto, tá? Então, isso daqui é o que eles chamam de fields, tá? É você pegar objetos que são específicos dessa curva, dessa curva aqui. Pegar ID, você pode pegar o índice, pode pegar uma série de coisas. Ó, input aqui embaixo, o ID, o índice que é uma sequência 0, 1, 2, 3, Uhum. atributos, normal do ponto, posição do ponto, raio, não vai funcionar para tudo, o tempo na cena, que vai ser para animação, e você faz essas manipulações um pouco por aí. Assim, tem um bocado de coisa aqui para mostrar, tem muita coisa que eu não sei ainda, que eu estou estudando, mas dá para fazer muita coisa com esses Uhum. objetos aqui, certo? E é isso. O curso é Esse isso. agora é treinar. É isso aí, cara. Valeu, Marcos. Valeu, Pô, Matheus, valeu. quem ficou até o final. São aqueles 3 exercícios, tá? Estão todos gravados. Como resolve, só para a gente ter um negocinho até segunda-feira que vem, para Não, acho que para dá tranquilo para fazer formalizar. rapidinho no fim de semana. Dá sim. É só parar de ver coisa de eleição que a gente faz. Eu É. também vou parar para fazer meu doutorado. Fazer um negócio do doutorado aí, para ver Você se tá. adiante melhor. Quando que você defende? Eu tô no segundo ano ainda. Eu tô Ah, não, ainda, tá tranquilo ainda, ainda tempo tô, bom ainda. tô Não, mas aí pedindo vai. para, enfim.